pessoal, tudo bem? Meu nome é Tom Gonçalves e hoje eu vim aqui para começar a dar um pouco da minha opinião aí a respeito de um hobby que eu venho cultivando há muito tempo, que é o hobby dos board games. Eu, como muitos adolescentes, vivi aí aqueles tempos de reunir a galera para ficar jogando RPG de mesa, passar a noite toda jogando. Depois comecei a ler os livros do Tolkien e me empolgar cada vez mais com essa ideia fantasiosa, né, de sair da nossa realidade, poder viver coisas que a gente não poderia viver no nosso mundo do jeito que ele é. E acabei caindo nos board games até como uma necessidade, porque eu tenho uma vida muito corrida, eu trabalho com produção de vídeo, com marketing, e na maioria das vezes eu não consigo mais manter, né, esse tempo que eu tinha antes de reunir com a galera, de ter esse compromisso, né? Eu vivo viajando demais. Então eu assisti alguns vídeos e acabei caindo nos board games porque eu vi que eles nos davam a opção de viver essas aventuras jogando solo. Claro que é sempre muito bom poder reunir os amigos para jogar também. Eu tento fazer isso o máximo que posso, mas o meu início dessas coleções aí loucas desses jogos começou realmente com aqueles jogos que me possibilitavam jogar sozinho, que foi Dungeons and Dragons, Zombicide, enfim, todos esses jogos aí que vocês devem estar careca de saber. Enfim, eu espero que eu consiga contribuir aí um pouco com vocês, um pouco com essa cena aí dos board games do Brasil. Às vezes as pessoas vão cair aqui querendo uma opinião, né, sobre o jogo antes de comprar, porque a gente sabe que os valores desses jogos não são nada baratos. Sem mais enrolações, hoje eu quero começar falando de um jogo que simplesmente explodiu a minha mente nessa última semana, que é o Descent. Lançado pela Galápagos Jogos, o Descent é um jogo Dungeon Crawler, na qual você vive no reino de Terrinoth e ele te possibilitará fazer diversas coisas, como enfrentar criaturas malignas, desbravar masmorras, enfim, realmente visitar um enredo que me chamou muita atenção, que eu achei simplesmente sensacional e que me possibilitou muita, mas muita diversão. Diferente da primeira versão desse jogo, ele traz uma dungeon completamente em 3D, então você consegue viver uma experiência muito mais imersiva. Para falar a verdade, até uma experiência que eu ainda não tinha conseguido viver assim com um board game. A gente já reuniu, né, para jogar RPG, que todo mundo tinha um monte de miniaturas, enfim, cenários que a gente colocava ali para fazer uma parte da missão. Agora jogar um jogo inteiro, na qual um enredo inteiro você consegue pegar nas coisas e visualizar essas coisas da maneira que a gente visualiza, realmente o Descent conseguiu trazer isso com maestria assim para as nossas mesas. Então bora lá, meus amiguinhos, vamos aqui dar uma analisada, né? Eu dei meio que uma montadinha aqui, liguei a luzinha da mesa, né? Que quando eu ligo a luzinha da mesa significa que o pau vai quarar, vai começar aí a jogatina. A primeira coisa que eu fiz, né, foi obviamente abrir a caixa e montar os componentes, principalmente os componentes em 3D que o jogo vem. Como vocês podem ver aqui, uma escada, um poço, aí tem um manualzinho explicando como que você vai montar, nada de demais. É uma caixa de jogo muito grande, então assusta, porque você vai pensar, cara, é difícil demais, deve ter muita regra, deve ser complexo, eu tenho que estudar muito para jogar esse jogo. Mas não é, se você já joga aí Mansions of Madness, Jornadas na Terra-média, é bem similar. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Quando você começa o jogo, né, que você já montou e já separou, obviamente, todas as peças na mesa, você tem aqui cartas de itens consumíveis, você tem aqui cartas de dano, você tem aqui cartas de armadura, as cartas dos personagens, o deck de cada um desses personagens com as armas que eles usam e os decks de poderes que você nem vai usar assim meio que na primeira aventura, você vai acabar usando só essa primeira arma, que o aplicativo mesmo te fala como, né, que você vai usar essas armas. Cada um dos personagens vai ter aí armas próprias que podem usar. Você coloca elas numa sleeve, porque elas são cartas meio que básicas para o início do jogo. A escolha dos personagens é feita pelo próprio aplicativo também. Vocês vão perceber que são 6... Opa! Falha no vídeo! Vocês vão perceber que são 6 personagens, né, com 2 fichas, ambas as fichas você pode usar dos dois lados, vocês vão entender depois o porquê disso. E tem 2 personagens que seriam Kelly e Chance, que vocês não podem usar aí na primeira aventura. Eu acho que vocês vão poder usar lá pra frente, eu ainda não cheguei lá na frente para ver isso daí. Você tem também as fichas de exploração, né, as fichas de visão, como nos jogos aí que a gente já conhece. Tokens de condições, que são várias também, que... Eita! Tokens de condições, né, que são vários também, como a gente já está acostumado aí nos outros jogos. A gente tem aqui também um dial, né, que a gente vai usando aí para colocar a nossa vida máxima, que vem descrito aí na ficha do personagem e que a gente vai abaixando quando a gente vai tomando dano, ou aumentando quando a gente vai se curando, usando outras coisas, poderes ou itens, né, consumíveis, como uma poção de vida clássica, né, desde sempre.
E é mais ou menos isso, cara. O aplicativo ele vai te guiando no início do jogo, ele vai te dando passo a passo. A primeira aventura é bem intuitiva, então tudo que vai acontecendo ele vai te dando um norte, né? Olha, isso aqui funciona dessa forma, isso aqui funciona daquela forma. As tiles, a gente tem aquelas tiles mais durinhas, parecido com Jornadas na Terra-média, mais parecidas com Dungeons and Dragons, os board games. E a gente tem as tiles de subcamadas, que são essas aqui mais molinhas, que a gente tem de brasas, de veneno, de água, de estacas, e que cada uma tem um efeito, né? E a gente vai colocando ela meio que por baixo, assim, para criar essa ambiência aí do cenário e tudo mais. A gente tem aqui também fadiga, né, que é um item muito importante no jogo. Ele funciona tanto quanto uma pista ou uma ficha de inspiração do Jornadas da Terra-média, que você pode trocar por sucesso e tudo mais, colocando em cima das suas cartas, que essa é a mecânica nova. Então, todas as vezes que você quiser, né, que você rolar um dado e você vê que nesse dado você saiu com um símbolo, que seria um símbolo que é tipo um xizinho ou uma cruzinha, você pode trocar ele pelo sucesso, que seria a estrelinha. Então você troca de forma diferente, colocando fadiga na sua carta. Porque se você colocar ou na sua carta de armamento ou na sua carta de personagem mais fadiga do que ela tem, você acaba tomando dano por cada fadiga a mais que você colocar. Então essa é uma regra legal. No nosso dado a gente tem 3 faces, né? Essas faces... 3 faces não seja burro, né? A gente tem 3 figuras que podem aparecer, que é a da estrelinha, que é o sucesso, né? Que é a da cruzinha, do xizinho, eu acho que é uma cruzinha mesmo, que é a do... que é essa que você pode trocar por fadiga para virar sucesso, e a do raio. E essa do raio, ela funciona como pulso, é o pulso do jogo. E você pode usar e ver aqui do lado que você está usando naquele momento a ficha do seu personagem, a habilidade que ela te dá para aquele pulso que você tirou no dado. A nossa ficha de personagem ela é muito simples, né? Aqui o primeiro item aqui te fala sobre quantos quadradinhos você consegue andar, né? Essa é uma movimentação que é chamada de ação de manobra. Aqui a gente tem a vida do personagem, então essa é a vida máxima, você pode ter sempre que você se curar, você não pode passar dessa vida máxima, ao menos que você tenha uma armadura ou algo do tipo, mas você não pode passar também da soma que aquela armadura te dá. Você tem aqui para o seu ataque, né, o dado em questão que você vai usar para atacar, o dado que você vai usar em questão para se defender, e a gente tem aqui os nossos atributos, né, do personagem, que seria força, agilidade, intuição e disposição. E isso a gente vai usar nos testes, né? Quando a gente começar a interagir com o cenário e tudo mais. Os testes sempre são realizados com 2 dados pretos, então a gente joga os 2 dados, soma aquela quantidade de sucesso com o que a gente tem no atributo, que às vezes pode ser negativo também, subtrair. Então, da mesma forma com que a gente joga Jornadas na Terra-média ou Mansions of Madness, a gente vai tendo esse collab, né, entre o nosso aplicativo e o nosso jogo. Então a gente arrasta o nosso personagem para fazer um ataque ou para interagir com qualquer um dos itens do cenário. Quase tudo nesse jogo que aparece, a gente consegue interagir, consegue ver o que vai acontecer. Sempre que a gente vai interagir no aplicativo vai nos explicar de forma muito clara, né, o que a gente tem que fazer para que aquilo ali dê certo. Outra dica que eu posso dar é, cara, na primeira aventura, antes de fazer qualquer coisa, leia o guia de ambientação, porque eu acho que esse é um jogo que tem uma história muito bacana, e se você não souber essa história, eu acho que você vai estar deixando, né, de viver aquela experiência imersiva da capacidade que ela realmente tem. E a gente tem aqui o livro de regras, não achei um livro muito longo, tem muita explicação, páginas inteiras de explicação, muito simples de entender, e na última página, né, a gente tem esse guia de referência. Então ele vai falar sobre as condições, que são esses tokens aqui de condições que tem, né? Condição de infectado, aterrorizado, marcado, focado, preparado. Então sempre que você se esquecer de alguma coisa, eu acho que assim, essa última página vai te dar o beabá aí do que realmente você tem que fazer. Outra coisa legal, né, são as ações, né, que são ações muito básicas. A gente tem aqui essa cartinha ainda de referência, né, então que já fala dessas condições, fala dos status dos inimigos, né, fala das suas ações, que seriam exploração, que é você interagir com esses tokens ou de exploração ou de visão e tudo mais, a ação de combate, a ação de manobra, né, que seria a ação de andar, a ação de preparação, que seria virar uma carta dessa. Afinal de contas, todas as vezes que você vira essa carta, você elimina todas as condições e fadigas que estão sobre ela. E a ação
especial, que é aquela ação que é dada por uma carta. Lembrando que sempre que você tiver que gastar uma ação, tem um sinal aqui, que é tipo uma setinha, que você vai entender muito bem o que fazer. O turno funciona fase do herói, né, e fase do vilão. É basicamente a mesma coisa para todos os jogos assim, que a gente joga nesse sentido. Na nossa fase do herói, a gente pode fazer até 2 ações, né, que seriam qualquer uma, inclusive podendo repetir, mais uma ação de manobra. Então você sempre pode andar e ter 2 ações. Então é como se você tivesse uma ação de andar grátis todos os turnos do jogo. Muito bem, eu falei que não era um tutorial, mas eu acho que o que eu falei aqui já dá para as pessoas terem uma noção, né, do que é o jogo. Não é um jogo que você vai gastar mais de uma horinha assim para você dar uma lida no manual, entender e já começar a jogar e usar essa primeira aventura para você realmente aprender assim os macetes do jogo. Eu não quis fazer um gameplay, eu acho que eu nunca vou fazer porque eu não tenho tempo e eu acho difícil, é muito conteúdo para editar, é muito arquivo para guardar, mas tem várias gameplays muito legais aí no YouTube. Eu te recomendo muito jogar antes de ver a gameplay, porque mesmo a primeira aventura, que é uma aventura introdutória e tudo mais, eu acho que é uma aventura muito legal, muito bacana, eu já joguei ela. Achei sensacional, gostei pra caramba da experiência. Então se você vê aquela aventura, você vai perceber que as mesmas coisas vão acontecer quando você for jogar. Então é meio que um spoilerzão. Então eu te recomendo realmente, nesse caso, a assistir, né? Primeiro, a jogar primeiro para depois você assistir. Enfim, eu não sou um cara muito bom para ficar na frente das câmeras. A minha vida eu levo atrás das câmeras quase todos os dias. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou aí, compartilha com a galera, curte aí, inscreve aí no canal. Eu espero que eu volte aí sempre fazendo vídeos mais ou menos desse jeito, o mais rápido que eu puder, assim, porque eu acho que nem todo mundo tem muito tempo para ficar assistindo. E eu acho legal, assim, as pessoas terem opiniões mesmo. Eu mesmo assisto a vários canais. E eles me influenciam muito, né, antes de comprar um jogo, enfim, de dedicar um tempo. Afinal de contas, todos nós, esse hobby, sabemos que sempre que a gente vai jogar alguma coisa, a gente gasta um tempo, né? É um tempo para aprender, é um tempo para assistir, é um tempo para jogar. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Eu amei esse jogo. Nos vemos em breve, acredito eu. Um abraço e até a próxima.